E aí, Brasil, Corujão 20 vezes Corujão, graças à sua participação, à sua parceria. E aqui estamos, mais uma vez, com o Rafa, com o Bertozzi e Gustavo Hoffmann, nesse momento no Rafael Oliveira Futebol, para celebrar as 20 edições do Corujão, né, Rafa? É isso, um abraço para todo mundo. 20, hein? Isso quer dizer que a gente já tem 80 vídeos do Corujão, se a gente for somar todos os canais. E, mais uma vez, depois de 20 edições, eu convido o pessoal a se inscrever nos 4 canais, a curtir os vídeos nos 4 canais, tá tudo ali na playlist, ali embaixo. E acho que dá para dizer que hoje a gente encerra a saga das seleções, né? Porque a gente já fez seleção de tudo quanto é jeito, acho que já deu, mas a de hoje foi muito pedida por muita gente. Então a gente vai falar sobre os naturalizados hoje. Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Alex? Já deu mesmo, né? Concordo. Senão a gente vai começar a inventar demais. Bom, 20 edições, quero agradecer a todo mundo que está com a gente desde a primeira, quem chegou no meio do caminho. Lembrando que tem a playlist no nosso canal para você ver as que você perdeu, então não deixe de ver, não. E, bom, estamos comemorando os 100 mil inscritos do Rafa também, né? Então, legal pra caramba, pô. Se você que é inscrito no canal do Rafa não é inscrito no nosso, no meu, do Gustavo, do Alex, por favor, se inscreva no nosso também, para a gente poder um dia fazer o Corujão com as 4 plaquinhas, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas a plaquinha é legal para comemorar, mas se for colocar como cenário, é meio fake, né, Gustavo Hoffmann? Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, um abraço para o Rafa, para o Bertozzi, para todo mundo que acompanha o Corujão, que está ligado aqui no Corujão desde a primeira edição. Para quem é novo, para quem chegou agora, seja muito bem-vindo também. E lá no... O que nós vamos falar no Assiste Hoffmann? No Assiste Hoffmann vamos falar sobre os brasileiros do Shakhtar. Porque a gente já se acostumou, né? O Shakhtar é o time dos brasileiros. Mas como isso começou? Quem foi o primeiro? Quem foi a pessoa que intermediou esses negócios? Tem muita história por trás disso. Vale a pena. Bertozzi pelo Mundo, nós vamos falar de direitos de TV. E no Descamisados, vamos falar muito da Copa de 70, que é o assunto que foi durante toda a semana passada. Mas aqui, vamos de seleção. E seleção do que dessa vez, Rafa? Hoje vamos fazer a seleção dos jogadores brasileiros que defenderam outras seleções. Dá para definir dessa forma ou vocês têm algum tipo de observação para fazer em relação à regra? Porque a gente pensou primeiro, e aí vale até explicar para o pessoal, em fazer a seleção dos jogadores naturalizados, os que defenderam outros países. Só que isso envolve tantos critérios, tem tantas histórias particulares, que aí a gente ia querer abrir exceção, contar uma e tinha que explicar outra, e por que o outro não está valendo então? Então a gente fechou com os brasileiros que jogaram e jogam em outras seleções pelo mundo, é isso? Eu acho assim, atletas elegíveis para jogar pelo Brasil que defenderam outras seleções, que escolheram outras seleções, porque se a gente falasse de brasileiros, né, poderia haver um asterisco, acho que na seleção, acho que de todo mundo aqui. Vamos descobrir daqui a pouco. Mas então, atletas elegíveis para defender o Brasil que optaram por outras seleções. Meu Deus. Eu já sei de quem você está falando, ele não está na minha seleção, não. Não, na minha tá. Não. Então vamos começar. Eu suspeito que no gol não vai ter muita opção, não. Não vai ter tanta mudança, não. Eu fui de Guilherme, na Rússia. Eu também. Até porque agora ele virou titular, né? Não é que ele só foi convocado uma vez e nunca mais, né? Ele se afirmou, né? Ele se firmou de fato como goleiro da seleção russa. Então não tem muito para onde fugir. Embora eu quero fazer uma menção honrosa, muito honrosa, ao Danilo Clementino, goleiro da Guiné Equatorial, que pegou o pênalti do Drogba na Copa Africana de Nações. É que ele não teve assim uma carreira brilhante, né? Mas eu acho que é um lance que ele nunca vai esquecer. Então, se a gente tivesse que fazer uma seleção alternativa, que eu tentei fazer também, eu acho que a gente colocaria o Danilo. Mas acho que falando em alto nível, certamente é o Guilherme, goleiro da Rússia. Sabe qual é o meu goleiro alternativo? Porque o titular é o Guilherme, não tem segredo. O meu goleiro alternativo é outro, Bertozzi. O glorioso Alexandre Negri. Imaginei, da Ponte. Sabia? Isso, formado na base da Ponte, que foi convocado já pelo Chipre. Então, o Alexandre Negri, quando surgiu na Ponte, ele surgiu muito bem. Sabe, bem visto pelos grandes clubes, seleção de base. O Alexandre Negri ele foi muito promissor, mas a carreira realmente não evoluiu como todo mundo imaginava. Então, na minha seleção alternativa, tá o Alexandre Negri no gol, na principal, o Guilherme, com certeza.
Eu acho até que a gente vai acabar caindo em seleções com muitos nomes que vão se repetir. Porque tem nomes que são mais absolutos, assim, né, mais indiscutíveis. Até por isso, a gente vai chegar lá. Dessa vez eu não fiz gambiarra de formação tática, não, tá? Só pra deixar claro. Mas eu não fiz, não. Até tem um que vocês podem cornetar, mas não é uma gambiarra. Só que eu resolvi mudar um pouquinho o meu critério no ataque, mas eu explico justamente para tentar dar um pouquinho mais de lado para um pouco mais alternativo, sem exagerar muito. Mas vamos lá, vamos continuar então. Defesa. Lateral direito, eu acho que vai ser todo mundo, Mário Fernandes, lateral da Rússia, fez grande Copa do Mundo. Na zaga, Pepe, carreira brilhante, né? Uma excepcional passagem pelo Real Madrid, importantíssimo, seleção portuguesa também. E aí, ao lado dele, eu coloquei o Donato, embora tenha sido volante maior parte da carreira, também jogou na zaga, né? Na parte final da carreira foi zagueiro durante muito tempo. Então, não é improvisação. Então, esse é o ponto que eu falei, que não chega a ser uma gambiarra, mas muita gente pode olhar e falar, eu identifico mais o Donato como volante. Ok, mas ele também foi zagueiro. Então eu acho que dá para fechar a zaga com Pepe e Donato, Mário Fernandes na direita, Emerson Palmieri na esquerda, com menções honrosas a Marcos Túlio Tanaka, pela carreira que fez no Japão, principalmente até olhando para clubes, para a J-League, e para Roger Guerreiro na Polônia. Embora lá ele tenha sido meia, mas eu acho que para ter chance de entrar na seleção seria na lateral esquerda, que foi a origem dele no Brasil. A minha tem uma diferença. O Mário Fernandes também. Eu também coloquei o Donato na zaga, embora quando ele foi convocado pela primeira vez ele ainda fosse volante, né? Ele até estreia com gol contra a Dinamarca ali em 94. O Donato, mito do Deportivo La Coruña que é. Mas como ele foi zagueiro boa parte da carreira também, acho que vale. O Pepe, acho que o Rafa já fez uma boa explanação aí. E na esquerda, eu resolvi pôr minha cota de alternatividade na lateral esquerda, mas não com o Tanaka, e sim com o Alex dos Santos, com outro brasileiro que jogou pelo Japão. Copa da Ásia 2004, Japão campeão, Copa do Mundo 2006 também. Ele que foi transformado muito pelo Zico, né, em um bom lateral esquerdo na seleção. Então, o Emerson Palmieri, sem dúvida, até porque ele tem possibilidade de ser titular da Itália, é um nome importante, mas para não deixar passar a cota alternativa, eu fechei minha defesa com Alex dos Santos. Boa. Eu não coloquei... Eu fui com 3 jogadores na linha de defesa. Essa foi minha invencionice aqui, para privilegiar os meio-campistas, que eu acho sensacionais, alguns que ficaram de fora da seleção brasileira. Então, só não botei o Emerson Palmieri, nem o Alex dos Santos. Mário Fernandes, Pepe, Donato. E o Mário Fernandes, inclusive, que virou lateral direito, mas jogou como zagueiro também, né? Sim, também não é nenhuma improvisação. Dá para jogar. Tá. Meu meio vai ser cornetado, mas aí é só para mostrar a seleção mesmo, então tudo bem. Não vai entrar em campo, né? Bom, o meio campo realmente o setor tem muita opção, tem muito cara importante. Por exemplo, um jogador que eu queria colocar, mas não dava para colocar no meio disso tudo, era o Mehmet Aurélio, pelo que fez na Turquia, pela carreira na Turquia. Mas como é que você faz, assim, no meio dessa concorrência toda? Então, eu coloquei 3 no meio campo, Marco Senna, Thiago Motta e Deco. E aí, eu vou pelo seguinte, eu deixei de fora o Thiago, deixei de fora o Jorginho, para citar alguns. Agora, o Marco Senna é um que eu gostaria de destacar especialmente, assim, porque ele talvez tenha menos nome do que os demais, só que o Marco Senna foi importantíssimo no início do período hegemônico da Espanha, no período mais importante da história da seleção espanhola. A Euro 2008 do Marco Senna é excepcional, é muito boa. Ele é um dos melhores jogadores da competição, da seleção dentro da competição, como titular, inclusive. Então, eu acho que ele é um nome que talvez nesse bolo aí do meio campo ele receba menos reconhecimento, mas talvez ele seja o que mais mereça receber reconhecimento. É claro, o Deco chegou num nível muito alto também, né? No Porto, no Barça, na seleção de Portugal. E os outros meio-campistas aí eu acho que já dá uma discussão boa. Eu não fiz igual o Gustavo, que enfiou 5 no meio. Não, você enfiou 5 no meio ou você fez 3-4-3, Gustavo? 4 no meio campo e 3 no ataque. Tá bom. Então já tava jogando mal. Ó. Eu fui de losango no meio, tá? Eu vou de 4-3-1-2. Porque eu tava em dúvida se podia o Thiago Alcântara, mas já que pode, eu vou pôr o Thiago Alcântara. Senão eu colocaria o Jorginho. Marco Senna e Thiago Motta. Concordo com o Rafa, o Marco Senna não pode estar de fora, pela importância que ele teve para a Espanha.
O Thiago Motta também, para a Itália, que fez uma belíssima Euro, né, em 2012, é indiscutível. E aí eu pus o Deco de meia, né? Fiz um losango no meio aí, Marcos Senna, Thiago Alcântara, Thiago Motta e Deco. Tem algumas menções honrosas, né? O Rafa já falou do Roger Guerreiro como meia na Polônia, sem dúvida muito importante. Tem o Samir na Croácia também, que jogou, né? Tem o Sinha no México também, jogador de Copa do Mundo, histórico da seleção mexicana. Enfim, acho que o ataque vai ter mais nomes alternativos, né? Mas vale citar esses também. Então, Gustavo, o meu é Thiago Alcântara, Marcos Senna, Thiago Motta e Deco. E aí? Vamos lá. O ataque realmente acho que tem. O ataque eu acho que vai variar bastante até aqui, viu? Porque temos boas opções. Aí depois vou citar a lista completa de alternativos aqui também. O meu meio-campo é com Thiago, Marcos Senna, Thiago Motta e Deco. Igual ao meu, então. É exatamente igual, é verdade. A diferença é a linha de defesa. Né? Eu não consegui tirar alguém do ataque nem do meio, e aí eu optei por tirar um jogador da linha de defesa, jogar nesse 3-4-3. Se fosse para jogar com o Thiago e o Deco sendo os jogadores mais de criação, Thiago Motta e o Marcos Senna por dentro, só que aí o Thiago e o Deco iam se complicar um pouquinho na marcação para fechar a segunda linha pelos lados do campo. Mas é só para reverenciar um pouco o talento desses jogadores. Então, Thiago, Marcos Senna, Thiago Motta e Deco. Eu sou um fã gigantesco do Thiago. Eu tenho convicção que o Thiago seria titular da seleção brasileira há muitos anos. Eu acho o Thiago um ótimo jogador também. Acabei deixando fora, até pela questão dele ter nascido na Itália. Que aí poderia ser esse é o asterisco, né? Porque é o asterisco para isso também. Mas, de qualquer forma, eu ainda coloco Marcos Senna, Thiago Motta e Deco à frente do Thiago. Mas daria fácil para montar esse meio campo. E acho que vale a menção ao Rui Ramos, brasileiro também no Japão, durante muito tempo. Jogador importante de Hall da Fama no Japão, inclusive. Vocês colocaram o Mazzola? Não, porque... Não, é quem a gente viu jogar, né? Eu fiquei no quem vimos jogar. Não, beleza, eu perguntei justamente porque eu também não coloquei, mas evidentemente ele era um cara que precisaria ser citado aqui, porque poderia entrar tanto no meio campo quanto no ataque. Senão, Rafa, acho que você teria que ir nos anos 30 lá, nos oriundos da Itália também, né? Aí ia ficar mais complicada a comparação, né? Eu também fui por essa linha, porque tem muito, né? Se a gente começa a olhar lá para trás, fica mais difícil estabelecer um critério. Bom, o meu ataque não é necessariamente dos melhores. Eu coloquei um ataque formado por jogadores que talvez estejam entre os maiores, olhando para a importância deles como brasileiros naturalizados em suas seleções. Então, por exemplo, eu não coloquei o Diego Costa, que era um jogador que foi muito importante nesses últimos anos, poderia ter sido titular de seleção brasileira, mas eu acabei não colocando, seguindo um pouco essa linha. Quem que eu coloquei no ataque? Eduardo da Silva, pelo que fez na Croácia, importantíssimo, inclusive teve um azar enorme de não poder jogar a Euro, né, por conta da lesão grave que sofreu, quando tinha sido fundamental nas eliminatórias, inclusive, na época com a camisa do Arsenal, no jogo contra o Birmingham na Premier League, mas a carreira dele na seleção da Croácia foi muito importante naquele período. Ele é o terceiro maior artilheiro da história, né? Ele só perde para Šuker e Mandžukić. Então é um jogador importante na história do futebol croata, por clube e por seleção. Coloquei Francileudo, porque o Francileudo da Tunísia. O Francileudo foi artilheiro do título da Tunísia na Copa Africana de Nações em 2004. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Tunísia. Então, o Francileudo Santos merecia essa vaga da cota alternativa do time, porque ele realmente escreveu o nome numa página importantíssima da história do futebol de uma outra seleção. E eu fechei aí, e essa até eu tive um pouco mais de dificuldade, porque aí tinha... poderia ser Liedson, poderia ser Rodrigo Moreno, poderia ser o Marlos atualmente, poderia ser o Diego Costa, poderia ser o Curani, mas eu coloquei o Cacau. E eu coloquei o Cacau porque muito também pelo que ele conseguiu no clube, né, no Stuttgart. Ele foi campeão alemão no Stuttgart, formando uma dupla de ataque importantíssima com o Mário Gomes, jogou pela seleção alemã em competições importantes, fez gol em Copa do Mundo em 2010. Então, esse é meu ataque. Eduardo da Silva, Cacau e Francileudo. O Eduardo da Silva foi o primeiro que eu coloquei também. Só para colocar em perspectiva, né? Isso aí que o Rafa citou dele ser o terceiro maior artilheiro. Ele tem 29 gols, quer dizer, é praticamente 2/3 dos gols do Davor Šuker, cara. Que não precisa explicar o que é o Davor Šuker, é uma lenda, né? Então, o cara ter 29 gols por qualquer seleção é uma coisa realmente notável e são grandes números. E eu coloquei o Diego Costa também, acho que ele tem bons números também, né? Tem 10 gols em 24 jogos, tem média de quase um gol a cada 2 jogos.
acabou não sendo muito feliz nas Copas, né? Faz parte. Mas é um atacante importante da seleção espanhola que, no momento em que procurava um 9 dessas características, acabou encontrando no Diego. Vale citar o Emerson Sheik, não? Ele entra, né? Ele jogou no Catar, mas não entra na minha seleção, não. Na cota alternativa, eu vou me antecipar ao Hoffman e citar o Cléo, que foi convocado pela Sérvia e que jogou nos 2 grandes clubes do país, né? Arrumou muitas inimizades por lá. E bem antes do Diego Costa, a Espanha teve o Catanha, né? O glorioso Catanha também, que chegou a ser convocado em tempos menos gloriosos aí da seleção espanhola. Mas o meu ataque, Gustavo, é Eduardo e Diego. O seu tem 3, né? Isso, e o meu ataque tem um nome que não foi citado ainda. E me surpreendi, viu? Eu realmente me surpreendi, porque eu até achava que ele apareceria com uma frequência maior. Vai, palpita, Rafa. Júnior Moraes? Não, Oliveira. É verdade, é verdade. Luiz Oliveira, para mim, assim, quando a gente fala em atleta brasileiro que defendeu outra seleção, inclusive a primeira referência que eu tenho, porque foi o primeiro que acho que fez mais sucesso que eu vi jogar, né? Então, assim, o primeiro jogador brasileiro que defendeu outra seleção que eu vi que fez mais sucesso foi o Oliveira, jogou pela Bélgica, maranhense, então de enorme sucesso no futebol belga. Então, meu ataque tem Luiz Oliveira, Diego Costa e o Cacau. O Cacau talvez seja, de todos aqui, quem teve a maior carreira em seleção. Disputa com o Marco Senna, vai. Eu acho que o Pepe também. Talvez esses 3, vai. Acho que dá para ficar entre esses 3. Pepe, Marco Senna e Cacau. A importância do Cacau, o respeito que o Cacau tem na Alemanha é enorme. Tanto é que ele ainda é ligado à DFB, ele ainda é ligado à Federação Alemã, ele tem um respeito gigantesco por lá. Outros nomes aqui que eu botei na minha lista. Vamos lá, minha lista alternativa. Vou citar todos aqui, vários que a gente já falou. Então, Alexandre Negro, o Emerson Palmieri não entrou no meu time, o Mehmet Aurélio, o Jorginho, Rui Ramos, o Marlos, que vem jogando demais, o Éder, da Itália, o Wagner Lopes, do Japão, o Liedson, Portugal, o Rodrigo, Espanha, o Eduardo da Silva, o Paulo Rink e o Catanha. O Paulo Rink, ele era o titular do meu time, aí eu falei, não, acho que é mais uma memória afetiva que eu tenho do Paulo Rink. Ele não fez gol pela Alemanha, pô? Eu sei, por isso que eu falei, não, é memória afetiva minha com o Paulo Rink, porque ele foi muito importante no Bayer Leverkusen, né, mas acho que a representatividade dele perto desses outros caras é menor, então aí eu tirei. Talvez a gente subvalorize o Curani, porque o Curani teve boas participações com a Alemanha. Sim. O Curani teve bastante gol, né? E você quer ver a lista? A lista de nomes aqui vai muito além ainda, ó. Pela China hoje em dia, Elkeson e Aloísio. Pela Bulgária, o Marcelinho e o Wanderson, que foram campeões nesse final de semana com o Ludogorets, 9 títulos consecutivos do Ludogorets na Bulgária. O Igor de Camargo, na Bélgica. O Alexandre Guimarães, na Costa Rica, que depois foi técnico. A gente viu, o Rafa não, né? Mas a gente viu ele na Copa de 90. E é então, técnico do América de Cali, campeão colombiano. Isso. Aí, além deles ainda, o Marcos, aí bem mais alternativos, mas que foram importantes para suas seleções. O Marcos Pizelli, na Armênia. O Renan Bressan, em Belarus. O Leandro, que é zagueiro hoje em dia da Hungria. O Francileudo entrou na seleção do Rafa, que teve o Cleiton também, outro jogador importante brasileiro na Tunísia. O Cléo, o Bertozzi já citou, o Samir da Croácia, e aí o Roger Guerreiro, que foi importante na Polônia, que tem hoje em dia o Thiago Sionek, que é jogador da SPAL. Vamos escalar os times agora, então? Vamos lá. Então, a seleção... Até porque nós vamos deixar à vontade para todo mundo que está nos acompanhando votar. É isso, aliás... monta o seu time, bota aqui nos comentários e diz qual time você preferiu. E também... se faltou algum jogador, né? De repente a gente esqueceu, deixou passar algum. O Oliveira eu esqueci mesmo de citar. Eu tinha lembrado na hora que eu estava fazendo a seleção, mas não botei na minha listinha aqui para citar. O Oliveira eu vi menos. Eu lembro dele na seleção da Bélgica também. Lembro dele principalmente na Fiorentina, mas eu acompanhei menos na época e eu acabei deixando ele de lado um pouco por isso também. Mas vamos lá. Guilherme, Mário Fernandes, Pepe, Donato e Emerson Palmieri, Marcos Senna, Thiago Mota e Deco, Eduardo da Silva, Cacau e Francileu. Valeu. A minha ficou com Guilherme, Mário Fernandes, Donato, Pepe e Alex dos Santos, Thiago Alcântara, Marcos Senna, Thiago Mota e Deco, Eduardo da Silva e Diego Costa. A minha tem Guilherme, Mário Fernandes, Pepe, Donato, Thiago, Marcos Senna, Thiago Mota e Deco, Luiz Oliveira, Diego Costa e Cacau. Você não pôs o Eduardo da Silva da Croácia, velho. Não pus porque aí eu acho que, como eu disse, a minha referência é o Oliveira.
O Kaká, ele tem uma representatividade na Alemanha gigantesca. E aí o Diego Costa eu fui pelo talento, pelo excelente jogador que é. Né? E para mim ele é melhor do que Eduardo da Silva, e aí eu escolhi o Diego Costa, mas o Eduardo fica no banco aqui. Não, até por isso eu falei, na hora que eu fui montar meu ataque, eu montei meu ataque muito mais pelo tamanho do que que cada um fez, do que exatamente por qualidade. Porque se fosse montar os melhores, eu não colocaria o Eduardo da Silva, não colocaria o Francileudo e discutiria se o Cacau entraria. Mas acho que como representatividade ali de brasileiros que fizeram história em seleções, eu resolvi ir para um lado um pouco mais alternativo, até para dar uma variada nas seleções. Escuta, nós terminamos essa saga ou não? Acho que sim, acho que chega, né? Tá bom. Esse é o quê? Esse é o 5º programa seguido, 4º, não sei, fazendo seleção. Se tiver alguma seleção muito importante dessas malucas que a gente tem feito, que a gente deixou de fazer, deixa nos comentários, que aí a gente pensa se faz, mas acho que já deu. É isso. Então, semana que vem vamos mudar a pauta aqui no Rafael Oliveira Futebol, e você deixa os seus comentários, de repente, lembrando de algum jogador que, de repente, alguém esqueceu. Certo? Fechamos aqui? Fechamos. Então, no Leonardo Bertozzi, no Bertozzi pelo Mundo, vamos falar muito de direitos de TV. Explicando como é a divisão de direitos nas principais ligas, né? E no Assiste aí, Hoffman. Vamos falar, o Shakhtar que foi campeão mais uma vez na Ucrânia nesse final de semana, vamos explicar como surgiu a relação do clube com os jogadores brasileiros. E no Descamisados vamos relembrar a Copa de 70. É isso, é o Corujão 20 aqui no Rafael Oliveira Futebol.